Vamos falar de doenças como sarampo, paralisia infantil, meningite, que pareciam controladas, mas que estão voltando ao noticiário com frequência cada vez maior. Por que isso? É falta de vacinação? Quando você não tem uma cobertura coletiva, né? Porque você tem a vacina da febre amarela, por exemplo, ela é uma vacina que faz uma proteção individual. Você pode, se o vetor, se o mosquito, se os Aedes aegypti, ele picar 10 pessoas, 9 estão vacinadas e uma não, você não vacinado vai contrair febre amarela. Então, isso é algo que acontece. Mas quando a gente trabalha com outras doenças de transmissão, a gente fala que a gente precisa de uma imunização coletiva. Então, se eu tenho uma cobertura de 95%, por exemplo, para sarampo, cachumba, rubéola ou poliomielite na população, essa cobertura vacinal faz com que o vírus não se dissemine. Então, é muito importante que a gente olhe para a coletividade. Então, por isso que essas vacinas estão no calendário vacinal, tanto para uma ação individual como para uma ação coletiva. Eu me lembro que nós tivemos aqui em Mogi das Cruzes a visita do cientista Albert Sabin. Eu estava na Universidade de Mogi desse dia e lembro da menina que foi vacinada por ele, que é filha de uma grande amiga. Ele veio para comemorar a eliminação. O fato de ter se zerado o número de casos de paralisia infantil. Isso. Paralisia está ameaçando voltar? Então, o que acontece é que quando você tem a cobertura menor que 95%, e hoje as coberturas vacinais no Brasil como um todo giram em torno de 80%, 85%, você pode vir de países endêmicos trazendo esse vírus, e aí você pode disseminar nessa população. Então, por isso que a gente faz uma barreira. Hoje o Estado de São Paulo, junto à CETESB, faz um acompanhamento do que a gente chama de mechas de esgoto, principalmente do Porto de Santos e dos aeroportos no Estado de São Paulo, para que a gente possa, na mecha de esgoto, ser uma forma de prevenção, encontrar qualquer vírus. Então, a CETESB, no seu laboratório de se examina as mechas de esgoto, as mechas de esgoto do aeroporto e do Porto de Santos para eventuais encontros de qualquer vírus, que pode ser um vírus. E quando acha? O que acontece? O que nós encontramos até o momento, por exemplo, durante a Copa do Mundo, nós encontramos no aeroporto de Campinas o vírus não silvestre, mas o vírus da vacina. Então, você também pode excretar, no caso da poliomielite, o vírus vacinal. Então, foi o que a gente encontrou. Mas, imediatamente, se a gente encontrar, a gente vai começar uma vigilância epidemiológica, um rastreamento de onde veio aquele voo, de quando aquilo aconteceu. Se rastreia pessoas que estavam tudo, nele. Exatamente como você faz para qualquer outra doença, como, por exemplo, o sarampo. Quando você pega um caso importado de sarampo, você vai olhar para aquele avião, vai ver de onde ele veio, qual é a procedência daquela pessoa. Sarampo está controlado? Sarampo, nesse momento, a gente tem a certificação de eliminação que foi recertificado no ano passado. Mas a gente continua monitorando, não é porque ele está eliminado que a gente não faz um acompanhamento. Isso é o que eu chamo daquilo que a gente faz em vigilância em saúde de preparação. Eu preparo o cenário, me antecipo a qualquer efeito que possa vir a ocorrer. Então, eu tenho uma preparação de cenário, um plano de contingência e vou agir assim que aquilo for necessário. Eu não espero acontecer, eu já me preparo antes. Coqueluche é uma doença que era famosa lá no... Eu vou falar no meu tempo, porque a senhora é bem mais nova que eu. Isso aí está controlado? Não, a gente teve um surto de coqueluche importante no ano passado por não vacinação. É uma vacina que está disponível no calendário vacinal de crianças. Isso aí é uma das primeiras vacinas, a tal da BCG? Não, a BCG é a da tuberculose. A BCG é aquela que você ainda faz quando o bebê nasce, junto com a hepatite, na maternidade. Mas ela também está disponível e a gente deixa de vacinar, e quando a gente deixa de vacinar, a gente tem doenças ressurgindo. Então, os surtos acontecem porque a gente não tem essa cobertura coletiva de 95% pelo menos. A senhora falou em duas doenças aí complicadas também, principalmente a tuberculose, né? A tuberculose, ela existe e se propaga muitas vezes pela não persistência das pessoas que tratam a doença. A doença some, é isso? A BCG a gente só tem a vacina para a doença mais grave, que é uma forma de tuberculose. Mas no dia a dia a gente tem já tratamentos, a gente sabe como fazer e esse tratamento melhorou muito. Eu comecei a minha carreira trabalhando com doenças negligenciadas, tuberculose, hanseníase, que ainda estão no escopo da nossa
da nossa vida. E é bíblico, né? Você fala em hanseníase, é algo bíblico, que já estava escrito e descrito lá na Bíblia. Então, a tuberculose, hoje, a gente tem casos de tuberculose, mas quando o paciente ele deixa de fazer o tratamento diretamente observado, como a gente chama, você pode ter uma resistência, você começa a criar resistência. E o bacilo de Koch, que é que transmite a tuberculose, ele fica suspenso no ar em até 7 dias. Então, esse contato com o bacilo, se você for uma pessoa que estiver num momento que você tem uma possível imunossupressão, você pode vir a desenvolver tuberculose. Então, é muito importante que as pessoas que têm um diagnóstico de tuberculose façam o seu tratamento, que é de 6 meses até o fim, que é de 6 meses. Porque muita gente acha que está curada, para o tratamento. Você tem aquele cenário inicial, emagrecimento, você tem falta de apetite, emagrecimento, e aí você começa a fazer o tratamento e você melhora, porque um mês você é bacilífero nos primeiros 10 dias, você está transmitindo a tuberculose nos primeiros 10 dias, depois você se torna não bacilífero mais. E aí o que acontece? Você melhora, você começa a comer, você começa a se sentir melhor. Tô bom. E aí ele não é a realidade. Então a gente precisa estar muito atento, inclusive quando a gente fala de antibióticos, né? Por que no Brasil se tornou obrigatório você ter uma receita assinada por um médico para antibiótico? Porque a gente está vendo uma resistência a antimicrobianos muito grande. E isso é um problema para nós. Então, quando eu tenho realmente que eu vou precisar de antibiótico, se eu já tomei muito, eu não vou ter a resposta necessária. Vira uma espécie de banalização, isso. Quer dizer, o organismo vai acostumando com aquilo e não faz exatamente. mais efeito. Então, por isso que há algum tempo já é necessário que um médico prescreva um antibiótico e que você tome esse antibiótico durante o que foi prescrito por aquele médico. Então, a prescrição tem que ser cumprida. Isso vale para tudo.